Graça e paz, irmãos. Abramos as Escrituras em 2 Crônicas, capítulo 25. Segundo livro das Crônicas, capítulo 25. De início, irmãos, eu irei ler do versículo 1 ao versículo 3. O versículo 1 e o versículo 2, os irmãos acompanham a leitura, que diz assim, da palavra de Deus. 2 Crônicas 25, verso 1 e 2, diz assim. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Oremos. Senhor Deus, bendito Pai, Senhor, que Tu abençoe, ó Deus, a Tua igreja, Senhor, na ministração da Tua palavra. Que Tu seja conosco, ó Senhor, nos conduzindo, trazendo, Senhor, edificação, ó Senhor, nos trazendo, Senhor, entendimento, Senhor, de que o nosso coração, ó Senhor, deve ser entregue a Ti, Senhor. Que Tu, ó Senhor, deve ser o objeto do nosso amor. E o Senhor, ó Deus, deve ser a nossa afeição. E devemos, ó Senhor, nos quedar, Senhor, dentro de Ti, Senhor. Devemos reconhecer, Senhor, a Tua boa mão, Senhor, e não continuarmos, e não vivermos, ó Senhor, vidas pela metade, Senhor. Não servir a Ti, Senhor, de maneira parcial, ó Deus, mas com inteireza de coração. O que queremos estudar, ó Deus, expor nessa noite, ó Senhor, seja um alerta, Senhor, para cada um de nós, ó Deus, para não cairmos, ó Senhor, no engano do nosso próprio coração. Para tanto, ó Deus, que o Senhor nos ajude e que tudo, ó Deus, seja feito para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Servindo a Deus, irmão, sem inteireza de coração. Ou servindo a Deus pela metade, com o coração pela metade. Todos nós, irmãos, sabemos que Deus exige 100% de cada um de nós. Todos nós sabemos que Deus exige de nós todo o coração, todo o nosso amor, toda a nossa dedicação. Que Deus exige que o nosso serviço a Ele seja um serviço sincero, seja um serviço com amor, seja uma dedicação, irmãos, de verdade. De verdade. As Escrituras nos diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Ou seja, de todo o nosso ser, nós devemos amar o Senhor, nós devemos estimar o Senhor, nós devemos ter vontade de Deus, querer o Senhor, nos satisfazer no Senhor. Mas eu pergunto, irmão, será que nós temos servido a Deus com o coração inteiro? Será que o nosso coração está completo, voltado para o Senhor? O que a nossa vida diz a respeito disso? O que a nossa vida revela, irmãos, a respeito do nosso coração? Onde ele está? Porque as Escrituras nos diz, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Ali está ele. Nós vimos, irmãos, interessante hoje pela manhã, o pastor ensinou a respeito de valorização. Sobre o Evangelho, que nós devemos valorizar o Evangelho. Ou seja, viver de modo digno do Evangelho é você, primeiramente, você valorizar ele, valorizar a palavra de Deus. E o que é que nós valorizamos, irmãos, nas nossas vidas? Ou seja, o nosso coração está naquilo que nós mais estimamos. Então não é de se admirar, irmãos, quando nós vemos igrejas hoje doentes, vidas de pessoas onde as suas vidas estão doentes, fracas, porque elas não estimam a palavra de Deus, elas não se alimentam da palavra de Deus, elas não estimam a comunhão da igreja, não estimam a igreja, não estimam o culto, não valorizam.
Porque elas não amam, porque o coração delas não está nessas coisas. Porque olhe para a sua vida, se você não se esforça por aquilo que você estima. Estima. Então, quando nós amamos a palavra, nós valorizamos. Quando nós amamos a igreja, nós estamos na igreja. Quando nós amamos o culto, nós prezamos pelo culto. Esse é a demonstração que nós fazemos no nosso dia a dia. Aquilo que nós valorizamos, nós cuidamos, nós zelamos, nós nos esforçamos. Nós estamos presentes. É assim que acontece. Então, se nós amamos, irmãos, o Senhor, nós iremos prezar e iremos valorizar, viver uma vida digna daquilo que nós somos chamados. Iremos valorizar a palavra, iremos valorizar a comunhão, iremos valorizar, irmãos, o culto, a igreja, todas essas coisas que Deus tem nos dado, isso irá, irmão, ser estimado por cada um de nós. Então, o quanto nós valorizamos, irmãos, aquilo que Deus tem nos dado, o quanto temos recebido da parte do Senhor, qual é o preço, qual é o valor, irmãos, que nós consideramos todas essas coisas? O texto que nós lemos no versículo 2 nos diz que fez Amazias o que era reto perante o Senhor, não porém com interesse de coração. Veja, irmãos, ele está servindo a Deus, mas não com o coração inteiro. Percebe onde está o problema? Percebe que o problema, meus irmãos, não está no serviço em si, mas na forma como nós o fazemos, mas na maneira como nós oferecemos a Deus. O problema está dentro do nosso coração, dentro de nós. Por isso que as Escrituras dizem que o nosso coração é enganoso, que ele é desesperadamente corrupto, que nem nós mesmos conhecemos. E muitas pessoas, irmãos, infelizmente, têm sido enganadas pelos seus próprios corações. São pessoas que estão na igreja, que vivem na igreja, que cultuam, que leem a palavra, que ouvem a palavra, mas que não amam ao Senhor. Infelizmente. Não amam a Deus. Ao ponto de priorizar o Senhor e as coisas de Deus. Não amam. Não amam. Por isso, irmãos, eu posso cantar ao Senhor, eu posso entregar minhas ofertas, os meus dízimos, eu posso ler a palavra, eu posso ouvi-la, mas como eu tenho feito essas coisas? Como eu faço, irmãos, essas coisas? Tenho feito essas coisas com o coração? Uma das coisas que nós comentamos ontem, irmãos, aqui na igreja, comemorando 31 anos dessa igreja, o pastor observou e disse: que coisa linda, tá vendo? Quando o povo de Deus se reúne e vive de forma espontânea, irmãos, alegre. Brincando, irmãos, pulando. Hoje estão tudo quebrada, mas ontem estava todo mundo brincando, se divertindo, alegre, contente. Porque é assim, irmãos, que o povo de Deus deve viver. Com alegria, com coração. É assim. As Escrituras nos dizem: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Nós não devemos somente cantar de boca, irmãos, de lábios, mas o nosso cântico deve vir de dentro de nós, de dentro de cada um de nós. Pergunto: o meu coração, o seu coração é de Deus? Tenho servido a Deus de coração? Então vejamos, irmãos, servindo a Deus sem interesse de coração. O que um coração dividido mostra? Em primeiro lugar, irmãos, um coração dividido, irmãos, ele vai mostrar uma obediência naquilo que lhe é conveniente. Veja o versículo 3 e o versículo 4 que diz assim: uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo:
Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Então, a primeira atitude de Amazias, irmãos, quando assumiu o reino, foi fazer justiça com os assassinos do seu pai. Pegou-os, prendeu-os e os matou. Mas veja que ele se mostra um homem justo, ele procura punir os culpados e ele faz isso observando a lei. E a lei diz que os filhos não devem pagar pelos pecados dos pais, nem os pais por causa dos filhos. E ele procura, irmãos, na Escritura, lá em Deuteronômio 24:16, que diz isso. Então ele segue os princípios da lei de Deus e não tratar os filhos como com os pecados do pai. Ele os deixa vivos. Então ele cumpre a lei. Ele tem preceitos e age segundo os seus preceitos. É um cumpridor da lei. Mas, veja, ele foi ver o que a lei dizia, o que estava escrito, e procurou cumprir. E eu quero dizer, irmãos, como é bom, irmãos, quando a gente tem atitudes como essa, de agir de conformidade com a palavra de Deus. Se todos nós, irmãos, agíssemos assim, seria legal, ótimo. É uma maravilha, irmãos, quando nós agimos assim. Deus se agrada, irmãos, quando o seu povo age de conformidade com a sua palavra e procura, irmãos, fazer a sua vontade. Mas veja que aqui, irmãos, a orientação da lei está de conformidade com a sua vontade. Ele tinha o desejo, irmãos, de fazer justiça. Então a vingança para Amazias era uma coisa agradável. Eles mataram seu pai. Eles fizeram ele chorar, lamentar a perda. Mas veja, irmãos, que no versículo 7, em nenhuma situação, quando o conselheiro de Deus, quando Deus manda aconselhá-lo a não fazer uma aliança com Israel, ele, em vez de ser grato ao Senhor, ele fica preocupado com o dinheiro, que está no versículo 9. Veja o versículo 7. Porém, certo homem de Deus veio a ele, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel. Já em outra passagem, irmãos, quando repreendido por causa da idolatria em que caiu, no versículo 14, ele se torna um arrogante, ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir. Olha o versículo 14. Vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Aí no versículo 16 diz: enquanto lhes falava o profeta, disse ele: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Não quis ouvir, irmãos. Então veja, um coração dividido, irmãos, ele não tem firmeza na palavra de Deus. Ele até começa bem, obedecendo. Mas a continuação dele, irmãos, vai caindo cada vez mais. Cada vez mais. Ele obedece, irmãos, mas somente naquilo que é do seu interesse, naquilo que é conveniente. Veja, Amazias aguardava aquele momento até que aquela oportunidade chegou. No versículo 3 nós vemos: uma vez confirmado o reino nas suas mãos. Meus irmãos, nesse instante, quando as coisas estão a nosso favor, quando as coisas são aquilo que nós queremos, que nós desejamos, é fácil, irmãos, fazer, é fácil obedecer, é fácil seguir a orientação da palavra de Deus. Obedecer quando aquilo que nós temos que obedecer, irmãos, está afinado com o nosso ponto de vista, é muito bom, é muito agradável. Ele consulta e obedece, mas obedece, irmãos, porque é conveniente. Segundo lugar, irmãos, um coração dividido, ele toma decisões precipitadas. Veja o versículo 5, nos diz assim, olha, que Amazias congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim, contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata.
Vejam, irmãos, que notem que Amazias se mostra alguém interessado no bem da nação. Primeiro ele se mostra alguém obediente, mas ele obedece naquilo que lhe é conveniente, mas ele também se mostra uma pessoa organizada que está preocupado com o bem da igreja, do povo de Deus. E ele começa então, irmãos, a organizar a nação, a organizar o seu poder bélico. Ele quer proteger a nação. Ele não quer que os inimigos entrem. Ele não quer que os inimigos rompam as suas fronteiras e os derrote e tome o que eles têm e faça mal ao povo. Então ele começa, irmãos, a colocar as coisas no devido lugar. Ele começa a se organizar. Ele começa a separar os homens capazes, os homens que são hábeis para a guerra. Então ele se prepara militarmente para proteger a nação. Mas no versículo 6, irmãos, nós somos informados de que Amazias contratou, além dos 300 mil que ele encontrou no seu país, ele contratou mais 100 mil homens de Israel. 100 mil homens de Israel. Contratou um mini exército para se juntar às suas tropas. Mas aí você pergunta, e o que tem de mais nisso? Se ele está organizando a sua nação, se ele está protegendo a sua nação, se ele está fortalecendo a sua nação com o poder militar, ele está preocupado com a nação. Porém, irmãos, aquilo ali é uma forma de aliança. Ele está fazendo uma aliança, irmãos, com quem não deve. Por quê? Porque é sabedor dele, irmãos, que a lei dizia e diz, naquele momento, que Israel se tornara aborrecido do Senhor. Que Israel havia abandonado o Senhor, como diz no capítulo 13, versículo 11, vocês deixaram o Senhor. No capítulo 19, versículo 12, diz que Israel se tornou aborrecido, irmãos de Deus. Então Israel havia deixado ao Senhor. É tanto, irmãos, que logo após, no versículo 7, nós vemos a resposta de Deus. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel. Não deixes, por quê? Aí ele vai dizer, olha, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Não é. Então, não faças essa aliança. Irmãos, Amazias infelizmente, ele começou bem. Ele começou a obedecer, ele começou a organizar, mas veja que agora, irmãos, ele toma atitudes por conta própria. Irmãos, ele não foi na lei para consultar. Ele não foi ler o que a história dizia. Ele não se apercebeu da situação em que Israel se encontrava com o Senhor. Ele fez uma aliança sem consultar. Ele simplesmente achou que deveria fazer e fez. Ele não pediu a opinião de Deus. Ele não pediu a opinião da Escritura. Ele agiu. Vocês já observaram como tem muitas pessoas assim, que não pedem conselho, que não consultam a Escritura, a palavra de Deus, mas agem. Tomam decisões, agem, e ainda depois de agir, ficam esperando que Deus abençoe. Aí muitas vezes fica se perguntando, por que Deus não abençoou isso que eu fiz? Ou essa minha decisão? Mas não foi consultar, não foi perguntar, não foi pedir conselhos, agiu por conta própria. Aí, irmãos, o Senhor diz, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel. Aí eu pergunto a você, o que é isso, irmãos, que nós estamos vendo aqui no versículo 7? A manifestação, irmãos, das misericórdias de Deus. Sabe por quê? Porque diante das nossas decisões mal tomadas, precipitadas, sem consultar a Deus, Deus poderia muito bem, irmãos, nos deixar ir. Deus poderia muito bem nos deixar ir e cair, como está escrito no versículo 8. Porém, vai só, age e ser forte, e do contrário, Deus te faria cair diante do teu inimigo.
Mas não, irmãos, Deus faz questão, irmãos, de nos assistir com a sua misericórdia e nos manda aviso. E nos manda conselho. E grita para que nós ouça a sua voz. Meus irmãos, a boa mão do Senhor cuidando de nós para não cairmos até quando não o consideramos em nossos planos. Assim o Senhor age. Assim o Senhor age. Amazias poderia seguir, irmãos, suas decisões por conta própria, tomá-las e ir em frente e tomar um tombo. Mas Deus não é, irmãos, um espectador que fica assistindo seus filhos em silêncio. Deus faz questão, irmãos, de nos avisar quando um buraco está logo à frente de nós. Aí o que é que Deus faz, irmãos? Além de nos avisar, Deus ainda diz o seguinte, no versículo 8: porém, vai só, age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. O Senhor, irmãos, é o dono, é o Senhor da vitória. É Ele quem dá a vitória. Os resultados, irmãos, estão nas mãos de Deus. Aí Deus olha para Amazias, irmãos, olha para o seu povo e diz o seguinte: vai só. Ou seja, meus irmãos, nós não devemos confiar no braço do homem. A nossa confiança deve estar no Senhor. É no Senhor. Aí ele diz: age. Não podemos ficar, irmãos, ser indolentes. Oramos e oramos para que o Senhor faça o seu reino avançar. Mas o que nós temos feito, irmãos? Será que nós temos ficado só sentados esperando? Oramos e oramos pela salvação dos nossos filhos, mas o que nós temos feito para que eles sejam salvos? Lembram daquela história que 2 homens oraram ao Senhor pedindo chuva? Um sentou na varanda. Ele orou com fé e ficou na varanda sentado esperando a chuva chegar. O outro que orou, fez a mesma oração, orou e foi arar a terra, esperar a chuva chegar. Agimos, nós não podemos ficar sentados. Temos responsabilidades. Deus disse a Amazias: vai só, age e ser forte. Ou seja, persevere também. Seja forte, persevere. Sabe por quê, irmãos? Porque as circunstâncias adversas, elas vão tentar, irmãos, nos fazer desistir. Vão tentar nos parar. Por isso o Senhor diz: vai, age e ser forte. Persevere. Persevere. Meus irmãos, a correção para nossos erros sempre chega, irmãos, antes da queda. Sempre chega a tempo. Mas por que nós caímos? Porque nós teimamos, irmãos. Porque nós somos teimosos. Porque nós não damos ouvidos. Nós caímos no buraco porque nós não atentamos para os avisos que Deus tem nos dado. O correio de Deus, irmãos, ele nunca se atrasa. Nunca se atrasa. O seu aviso, irmãos, nunca vai chegar depois da queda. Para não termos, irmãos, a desculpa de dizer: eu não sabia. Eu não sabia. Porque se tem algo, irmãos, que nós gostamos de fazer é dar desculpas. Nós gostamos de dar desculpas. Então o aviso de Deus, irmãos, ele nunca se atrasa. Muitas vezes nós mandamos uma mensagem para alguém e nós ficamos sem internet. Só quando nós chegamos lá, num local de acesso, é que aquela mensagem vai ser enviada. Para Deus não é assim não, irmãos. A mensagem de Deus, ela não se atrasa.
Deus mandou o profeta ir lá avisar ele antes do tombo, antes da queda. Antes da queda. Para Amazias, irmão, chegou em tempo. Ele havia tomado, irmãos, uma decisão precipitada, uma decisão mal pensada, sem consultar o Senhor, sem a orientação da palavra de Deus. Mas foi avisado do perigo, das consequências dos seus atos. E agora? O que nos cabe? Diante da manifestação da misericórdia de Deus. O que nos resta, irmãos, diante de uma situação como essa? Você está pronto a fazer algo que você vai ter prejuízo, e muito prejuízo. E de repente, você escuta a voz de Deus através da sua palavra, por meio do pastor, por meio de um irmão que vem lhe aconselhar, e ele mostra para você o seu erro, e você então se dá conta daquilo. Então, diante disso, o que é que nós devemos fazer, irmão, se não agradecer? É verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou do tombo. Eu ia cair, Senhor. Eu ia ter um prejuízo enorme nesse negócio. O Senhor me ajudou. Me livrou. Não é assim, irmãos, que nós devemos fazer? Não era assim, irmãos, que Amazias deveria fazer? Mas o versículo 9, irmãos, nos diz o seguinte, olha. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Meus irmãos, vamos entender aqui, irmãos. Veja, Deus derrama a sua misericórdia, manifesta a sua misericórdia na vida de Amazias, livra ele da queda, porque se ele fosse, como diz a Escritura no versículo 8, ele iria cair, porque Deus não era com Israel. Meus irmãos, e ele está preocupado com o dinheiro que perdera. Está preocupado, irmãos, com o prejuízo que iria ter, que sofrera financeiramente. Meus irmãos, ele não está preocupado se a sua atitude está honrando a Deus ou não. Se aquela atitude iria glorificar a Deus ou não. Ele está preocupado, irmãos, com o Pix que ele fez, com os 100 talentos de prata que ele pagou. Deus usa, irmãos, da sua misericórdia, uma demonstração, irmãos, do seu amor paternal, e ele de ficar agradecido, irmãos, ele fica preocupado com o dinheiro. Lembre-se, irmãos, nós iremos valorizar, ou melhor dizendo, nosso coração está onde nós mais valorizamos. Se Amazias valorizasse a misericórdia de Deus, ele não iria nem sequer lembrar daquele dinheiro. Porém, o coração dele não estava no Senhor, mas naquele dinheiro, nos 100 talentos de prata. Aí diante, irmãos, de uma situação como essa, veja como, irmãos, nosso Deus é um Deus tão bondoso e gracioso. É porque nós não damos conta. Nós não conseguimos, irmãos, entender como Deus age, irmãos, com a gente. Porque nós somos teimosos, irmãos. Nós somos desobedientes muitas vezes, mas Deus é tão bondoso e gracioso que a parte B do versículo 9 diz o seguinte: respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Muito mais do que isso, irmãos, pode dar-te o Senhor. Mas será, irmãos, que diante de nossos prejuízos que nós tomamos por causa da nossa desobediência ao Senhor, por causa das nossas decisões precipitadas, será que nós, irmãos, temos ciência de que o Senhor pode nos dar muito mais do que isso, do que aquilo que nós perdemos, quando nós nos voltamos para Ele em obediência? Será? Meus irmãos, atentem para isso. A bênção de Deus na vida daqueles que obedecem podem até parecer demorada, mas nunca irá falhar. Vamos seguir um pouquinho, versículo capítulo 27.
Depois de Amazias, vem Uzias, seu filho. Depois de Uzias, seu filho, chega Jotão, o seu neto. Aí veja o que está escrito. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Quantos talentos de prata, irmãos, Amazias pagou às tropas de Israel? 100. Quanto seu neto recebeu dos filhos de Amon? 100 talentos de prata. 100 mil, como diz aí, 10.000 coros de trigo, 10.000 de cevada. Quantos anos? 1, 2, 3. Meus irmãos, Deus devolveu-nos aqueles 100 talentos de prata que ele perdera por conta da sua decisão precipitada. Mas Deus devolveu, irmãos, porque ele obedeceu a palavra de Deus, como nós vamos ver que ele vai obedecer. Deus devolveu, irmãos, com juros e correções. Juros e correções. Muito mais. Como diz, muito mais do que isso pode dar o Senhor. Meus irmãos, não deixemos de obedecer a Deus ainda que tenhamos prejuízos. O nosso amor, irmãos, para com o Senhor, ele não deve estar acima das coisas que nós valorizamos aqui nessa terra, aqui embaixo. Nosso amor para com Deus, irmãos, ele deve estar acima de todas as coisas. Não deixe, portanto, de amar a Deus, ainda que você fique no prejuízo. Olha o que o versículo 10 e o versículo 12 vai nos dizer, irmãos. Nos diz que então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que voltassem para casa. Ou seja, Deus disse, não deixes ir Israel. E assim ele fez. Mandou embora. Pagou, mandou embora. Aí diz, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias e, conduzindo o seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cimo de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Ele obedeceu, irmãos, ao Senhor. Obedeceu a Deus. Ele obedece, ele separa as tropas e manda embora. E agora, irmãos, ele está colhendo o fruto da sua obediência, porque ele obedeceu. E o Senhor, então, confirmou, irmãos, o Senhor deu a vitória. Aqui. Vai só, age e ser forte. E assim ele fez, obedeceu. E aqui, irmãos, eu aprendo 2 princípios. O primeiro, irmãos, é que aqueles que vivem debaixo do desagrado de Deus, uma hora ou outra, irmãos, irá cair. Aqueles que tomam decisões, irmãos, sem consultar ao Senhor, por conta própria, uma hora ou outra, irmãos, pode ter certeza, a queda irá acontecer. Aqueles, porém, que se tornam agradáveis a Deus, irmãos, pela obediência, que obedecem a Deus, experimentarão, irmãos, o seu favor. As Escrituras nos dizem, irmãos, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Como é, irmãos, que a nossa mente ela é renovada pela palavra de Deus? Aí temos que entender o seguinte, meus irmãos. Se a gente muitas vezes escolhe um caminho errado para trilhar, e alguém vem com a palavra de Deus, nos aconselhando, nos exortando, nos admoestando, veja, aquela pessoa está renovando a nossa mente, mas nós muitas vezes, irmãos, não queremos. Não queremos que a nossa mente seja renovada. E nós temos que entender o seguinte, irmãos, nós só iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando a nossa mente, irmãos, está sendo renovada pela palavra do Senhor. Quero dizer a você o seguinte, que hoje você pode colher os frutos da sua obediência ao Senhor. E amanhã seus filhos ainda irão experimentar o seu sabor. Amazias obedeceu, irmãos. De fato, ele perdera 100 talentos de prata, mas o seu neto recebera 3 vezes mais, com juros e correção. Meus irmãos, existem coisas que nós pedimos a Deus hoje, mas que só irão chegar amanhã com os nossos filhos. Eles irão ser abençoados, irmãos, pelo Senhor, naquilo que nós pedimos hoje. E eles irão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, tenhamos, irmãos, cuidado com as decisões que nós tomamos hoje. Porque até amanhã, os nossos filhos poderão sentir os efeitos delas. Até amanhã. E agora, irmãos, nós chegamos em uma outra situação. Versículo 13. No versículo 13, irmãos, nós temos um porém. Ou seja, que diante de tudo que nós temos visto até agora, diante de um deslize de Amazias, em tomar uma atitude precipitada de contratar aqueles mercenários, mas que por fim ele acaba obedecendo ao Senhor e obtendo a vitória. Nós somos informados, irmãos, de que, porém, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, feriram dele 3.000 e fizeram um grande despojo. Meus irmãos, nossas decisões, toda decisão nossa, irmãos, ele tem um lado bom e um lado ruim. Quando nós tomamos decisões boas, que são decisões que agradam a Deus, decisões que estão pautadas na Escritura, que a gente pensa, planeja e faz com calma as coisas e decidem no Senhor, nós iremos escolher o bem, irmãos, é certo. É certo. Mas também, irmãos, quando nós tomamos decisões que não estão de acordo com a vontade de Deus, contrária à vontade do Senhor, é certo também, irmãos, que nós iremos escolher o mal. Iremos escolher coisas ruins. E veja, enquanto Amazias experimentava, irmãos, a vitória sobre os seus inimigos, ou seja, enquanto Amazias, irmãos, experimentava a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque a mente dele havia sido renovada pelo conselho, pela exortação, certo? As consequências de sua decisão tomada, mal tomada, que ele havia tomado, que ele havia chamado, a tropa veio para ajudar e ele pagou. Então, enquanto ele experimentava aqui, irmãos, a boa mão do Senhor, do outro lado, irmãos, a sua decisão mal tomada o perseguia. Perseguia. E o nome disso, irmãos, são consequências duradouras. São consequências dos nossos atos que duram. Nossas decisões, irmãos, trazem consequências e às vezes essas consequências podem durar mais do que esperávamos. Mais do que esperávamos. Ainda que desfrutemos, irmãos, das misericórdias de Deus, as consequências das nossas decisões
podem nos perseguir. Muitas vezes nós pagamos caro por elas. Muitas vezes nós pagamos, irmãos, 100 talentos de prata pelas nossas decisões. Por isso eu quero dizer a você o seguinte: cuidado com suas decisões. Cuidado, muito cuidado com seus planos. Que eles sejam sempre orientados pela palavra de Deus. Sempre busque o conselho. Como diz a Escritura, na multidão de conselheiros, há bom êxito. Ouça, preste atenção, atente. Atente. Sabe por quê? Porque elas podem trazermos com elas as nossas decisões, os nossos planos, um caminho de destruição. Elas podem trazer, irmão, juízo para aqueles que estão à nossa volta. Provérbios 19:2 diz assim: não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado. Então, a decisão de Amazias, irmãos, é um alerta para cada um de nós, para não tomarmos decisões que irão trazermos com elas destruição para nossas vidas e para a vida daqueles que estão à nossa volta. Então, tenhamos cuidado. Em terceiro lugar, irmãos, um coração dividido. Primeiro, irmãos, um coração dividido é aquele coração que não está firme na palavra de Deus. Ele obedece, mas obedece naquilo que convém. Coração dividido também é aquele que nem sempre, irmãos, ele vai buscar a Escritura para aquilo que ele pretende fazer, que ele deseja, que ele planeja, para suas decisões. Na maioria das vezes, irmãos, ele toma decisões por si só. E essas decisões por si só são decisões precipitadas, são decisões mal tomadas. E você pode colher, irmãos, um mal muito grande para você e para sua família, para aqueles que estão à sua volta. Então, um coração dividido, irmãos, ele sempre vai estar assim. Ele não está firme na palavra de Deus, então por isso que ele não busca a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se ele sabe que se ele buscar a Escritura para a sua decisão, para o seu plano, a Escritura vai reprovar. E ele é uma pessoa que obedece somente naquilo que convém. Então ele não quer. Ele não quer chegar, irmãos, para o pastor e dizer: ó, pastor, eu estou pensando nisso, eu quero fazer isso aqui. O que é que o senhor me aconselha? O que é que o senhor conhece da Escritura? Me mostra na Escritura o que é que a Escritura me diz. Ele não vai fazer, irmão, sabe por quê? Porque ele sabe, ele tem a consciência de que quando ele chegar, o pastor vai dizer: meu irmão, a Escritura diz que não deve prosseguir por esse caminho. E ele sabe disso. Então ele não quer buscar, por quê? Porque ele quer agir por conta própria e ele ainda vai esperar que seja bem sucedido. Então, em terceiro lugar, irmãos, um coração dividido, uma hora ele irá revelar o seu amor. Um coração dividido, uma hora ou outra, irmãos, pode ter certeza. Ele vai estampar na cara dele quem é que ele ama. Veja o versículo 14. Diz: vindo Amazias da matança. Irmãos, aqui é muito interessante, porque nós temos que atentar bem para isso. Amazias está vindo de uma vitória, ainda que aqueles mercenários destruíram aquelas cidades, saquearam aquelas cidades, ele está vindo de uma vitória. Quem concedeu a vitória para ele? O Senhor. Segundo a orientação que Deus lhe deu. Ele seguiu a orientação e Deus concedeu a vitória. Ele agiu só, sem as tropas de Israel. Ele foi forte, perseverou e Deus deu a vitória. Aí o versículo 14 agora diz: vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Irmãos, isso é uma loucura. Isso é uma insanidade, irmãos. Um agir desse aqui é de quem não tem senso, de quem não tem juízo. Aí diz versículo 15: então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse. Meus irmãos, vamos entender aqui o seguinte. Que cena triste nós observamos aqui. O fiel pela metade,
aquele que está servindo ao Senhor, não porém com interesse de coração. Um dia, irmãos, a qualquer hora desse dia, não importa o mês e nem o ano, uma hora ou outra, ele vai mostrar, ele vai, melhor dizendo, tirar a máscara e vai mostrar a face. Uma hora ou outra, irmãos. Veja que ele se acaba envolvendo, irmãos, com aquilo que não tem valor, irmãos. O irmão Valdir, ainda na oração dele, ainda há pouco, ele citou, irmãos, as escrituras dizendo que os ídolos não passam de invenções dos homens, feitos por mãos humanas, de barro, de ferro, de gesso. Tem boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem. Não falam nada, som nenhum sai de suas bocas. Semelhantes a eles são os que os fazem e também aqueles que lhe adoram. É semelhante. Irmãos, Amazias se dobrou, irmãos, se quedou. A Escritura nos diz, irmãos, não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor no primeiro mandamento. O segundo diz, não farás para ti imagem de escultura. É uma cena lamentável, irmãos, que nós vimos e nós estamos falando, irmãos, de um crente. Amazias, irmãos, é um crente da nação que permaneceu fiel ao Senhor, de Judá. Amazias luta, irmãos, contra um povo que crê em deuses que não existem, derrota esse povo, é testemunho de que esses deuses nada fizeram para livrar aquele povo de suas mãos, e depois, irmãos, em uma cegueira sem par, em uma insanidade, toma aqueles deuses para si e os adora. E diz, irmãos, que ama aqueles deuses, porque ele se prostra diante deles. E está dizendo, irmãos, com a sua boca que foi eles que lhe deram a vitória. Que loucura, irmãos, que loucura. Notem a que ponto, irmãos, um coração dividido, um coração quando ele não está no Senhor, a que ponto ele pode chegar. Loucura, irmãos, isso. Jesus, irmãos, afirmou o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amará outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Uma hora ou outra, irmãos, a máscara cai. Uma hora ou outra, irmãos, a face é exibida, é publicada, é conhecida. Uma hora ou outra, irmãos, o coração dividido vai mostrar quem é o amor da vida dele. Por quê? Porque ele não vai conseguir, irmãos, permanecer amando os dois senhores. Ele não vai conseguir amar a Deus e a riqueza. Ele não vai conseguir, irmãos, amar a Deus e o seu trabalho. E as redes sociais, e o que quer que seja, uma hora ou outra, irmãos, ele vai revelar quem é que ele ama, de verdade. Chegará um momento, irmãos, em que um coração dividido revelará o seu amor. E diante disso, irmãos, o que é que nós esperamos, irmãos? Nós olhamos e dizemos, mas que tristeza. Que tristeza. E nós olhamos para si, irmãos, e temos que fazer essa pergunta, irmãos, como nós agimos, irmãos, diante do agir de Deus? Como nós somos, irmãos, loucos, insanos? Porque Deus nos dá, diante da nossa decisão precipitada, Deus nos chama a atenção, Deus nos exorta, nos admoesta. E muitas vezes nós não agradecemos ao Senhor, nós não reconhecemos o que Deus faz. E muitas vezes ficamos preocupados com o prejuízo que nós tomamos. Mas Deus age ainda em nós, irmãos, através de nós, e faz, irmãos, as coisas acontecerem. E nós, irmãos, tomamos tais decisões ainda para nossas vidas. Aí o que nós temos, irmãos, diante de nós, diante dessa situação, o que é que nós podemos ver da parte do Senhor, diante da nossa loucura que nós cometemos? Aí o agir de Deus é o seguinte, irmãos, versículo 15, olha. Então a ira do Senhor se acendeu
contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Mais uma vez, irmãos, Deus não tem obrigação nenhuma, irmãos, de nos alertar, não. Mas Deus mais uma vez faz. Oh, mas isso, por que foi que tu trouxe deuses contigo? Mais uma vez, irmãos, Deus tirou o profeta, o homem de Deus, de lá. Vai lá, converse com ele mais uma vez. Deus está irado, irmãos, com Amazias, mas ainda assim manda avisar. Por isso, irmãos, que a Escritura nos diz o seguinte, ó, lá em Abacuque: na tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia. Meus irmãos, não é de se admirar quando nós ouvimos a palavra de Deus dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam-se a cada manhã. Ou seja, todos os dias, irmãos, todos os dias, nós recebemos uma porção nova da misericórdia de Deus. Todos os dias. Mas aí eu pergunto, irmãos, reconhecemos? Valorizamos? Agradecemos? Meus irmãos, como um pai amoroso, Deus faz questão, irmãos, de nos chamar de volta para o caminho que lhe é agradável. Ainda que, pelos nossos atos de desobediências, nós caímos. Pelas nossas próprias mãos, nós caímos. Por isso que diz, o cair está no homem, mas o levantar está em Deus. Por isso que não é de se admirar, irmãos, quando Hebreus capítulo 12, do versículo 4 a 8, vai nos dizer que não estranhemos quando nós somos exortados, disciplinados pelo Senhor, porque somos disciplinados, irmãos, porque Deus nos ama. A forma, irmãos, de Deus mostrar, isso já é uma evidência. Deus nos mostra que Ele nos ama, nos disciplinando, nos exortando, nos chamando de volta. Aí Ele diz, mas aquele que está sem disciplina, cuidado. É um filho bastardo, que o pai não ama. Então, quando você for reprovado pelo Senhor, quando, melhor dizendo, for disciplinado pelo Senhor, lembre-se que você está recebendo uma parte, uma porção do amor paternal de Deus. Veja no versículo 16, irmãos, o que diz, continuando. Enquanto lhes falava o profeta, disse-lhe o rei, acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, por que teríamos que ferir-te? Então parou o profeta, mas disse, sei que Deus resolveu destruir-te porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Meus irmãos, um coração que não ama o Senhor por inteiro, ele não vai ouvir a palavra de Deus. Ele não quer ouvir a Escritura. Ele não quer ser exortado. Ele não quer ser corrigido. A palavra vai entrar por um ouvido, irmãos, e sair pelo outro. Efeito algum vai ter na vida daqueles, irmãos, que são rebeldes para com o Senhor, que não querem ouvir a Escritura. Vai ser simplesmente, você vai fazer a sua parte, mas vai ser simplesmente uma perca de tempo. Ou melhor dizendo, mais juízo para ele. Mas da sua parte vai ser perda de tempo, porque ele não vai querer ouvir. Ele não dá ouvidos. Ele despreza a palavra de Deus, irmãos, e o próprio Deus. Infelizmente é isso que acontece. E sabe como é o nome disso? E sabe por que ele faz isso? Lembre-se, Deus está irado com ele. Qual era dele, irmãos? Pequei. Senhor, me perdoa.
e se quer dar de joelho, mas não quero ouvir, não quero dar ouvidos. O nome disso, irmão, se chama juízo de Deus na vida de Amazias. Ou seja, Deus está evidenciando, irmãos, agora o juízo dele na vida de Amazias. Por quê? Porque Amazias não quer ouvir. Não quer ouvir. E sabe como é que o juízo de Deus chega, irmãos, na vida de alguém? Veja, isso se chama dureza de coração. Sabe o que é um coração duro, irmãos? É aquele coração que não quer ouvir a Escritura, que não quer ser exortado. Isso se chama dureza de coração. O coração dele está duro. Veja, disse o profeta no finalzinho do versículo 16: sei que Deus resolveu destruir-te porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Deus resolveu destruir você por quê? Porque você cometeu a idolatria e porque você não deu ouvidos, ou seja, você não voltou atrás, você não ouviu, você não quer se arrepender, você está desprezando a palavra de Deus. Amazias, irmãos, não ouve, não se arrepende, ele não volta atrás. E como é que ele age? Primeiro, se enche de si. Ele está cheio de si, irmãos. Veja, ele diz o quê? Acaso te pusemos por conselheiro do rei? Ou seja, ele se torna um arrogante, um autossuficiente. Um autossuficiente é aquela pessoa que não precisa de nada e de ninguém. Mas melhor ainda, irmãos, um autossuficiente é aquele que acha que não precisa de Deus. Assim como o soberbo é aquele que se ensoberbece e diz: eu não preciso da palavra, eu não preciso de conselho. E veja, ele diz: quem te chamou como conselheiro do rei? Ou seja, eu não estou precisando de conselho, eu não estou precisando ser exortado, eu não estou precisando de ajuda. É aquela pessoa, irmãos, que olha para você e diz: sabe como? Eu não lhe chamei. Quem lhe deu autorização para se intrometer na minha vida? É assim, irmãos, que ele age. Está cheio de si. E mais, irmãos, ainda de ficar cheio de si, ele fica com raiva de quem lhe exorta, porque ele diz: para com isso. Por que teríamos que matar e ferir? Fica com raiva, irmãos. Ele se intriga, ele se afasta, ele não quer mais amizade. Por que ele não quer? Porque ele foi exortado, porque ele foi corrigido. Ele não quer, irmãos, mais amizade, não. Ele se afasta. Ou seja, você se torna insuportável para aquela pessoa. Por quê? Porque você mostrou a Escritura. Mas aquela pessoa, ela não quer ouvir, então ela não suporta você mais. Ela troca de beco, irmãos, para não encontrar você. Troca de rua para não encontrar você. E quando eu estava fazendo, irmãos, esse sermão eu lembrei do estudo de domingo passado. Quando o pastor fez uma exortação dizendo o seguinte: que interessante, que aqueles que mais dão trabalho, aqueles que mais têm a vida bagunçada, aqueles que mais têm a vida em caos, são aqueles, irmãos, que não dão ouvidos à palavra de Deus. São aqueles que não ouvem os conselhos. O pastor senta com eles, exorta, ensina, educa, admoesta, orienta. Aí são aquelas pessoas, irmãos, que na sua frente, ele diz assim: ok, joia. Quando sai do portão para fora, prometem, irmãos, muitos são como políticos, prometem mudanças e mais mudanças, mas não passam de engano, irmãos, de mentira. Continuam a fazer ou a caminhar nos seus próprios pecados. Não ouvem.
O fato, irmãos, de muitos não se corrigir dos seus maus caminhos, irmãos, infelizmente pode ser uma evidência, irmãos, de um coração duro. Um coração duro, irmãos, é um coração de pedra. É um coração de concreto, irmãos, que não tem espaço para a palavra de Deus. Ele está cheio, está preenchido. Um coração que rejeita, irmãos, as misericórdias de Deus. Esse é um coração duro. Meus irmãos, um coração pela metade, já caminhando para o final. Um coração pela metade, irmãos, quando revela o seu amor, Deus o entrega, irmãos, a si mesmo. Veja que Amazias não deu ouvidos, endureceu o coração. Isso já é uma demonstração do juízo de Deus. E ele não aceita conselho que venha da parte de Deus. Sabe por que ele não aceita, irmãos, conselhos que vêm da parte de Deus? Porque ele está cheio de si. Aí o versículo 17, irmãos, nos diz o seguinte, olha. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselhos e enviou mensageiros a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo, vem, meçamos armas. Ele não ouviu o conselho que veio da parte de Deus. Mas o versículo 17 agora nos diz que foi Amazias e tomou conselhos. Por isso que eu digo, irmãos, aquele que está cheio de si, aquele que se acha que é autossuficiente, ele não precisa, ele acha, melhor dizendo, que não precisa de Deus, das coisas de Deus. A palavra de Deus para ele se torna inimiga, porque ele não tomou o conselho que veio da parte de Deus, mas foi e tomou conselhos com quem não deveria. Então note que o problema dele não é com Israel, é com Deus. O problema dele é com Deus. O problema dessas pessoas que não ouvem, que não obedecem, que não escutam as admoestações, as repreensões, não é com o pastor, não é com o irmão. O problema dele não é com a palavra, simplesmente com a palavra, é com o Senhor, é com Deus. É com Deus. Veja, ele não ouviu a palavra de Deus, mas vai ouvir quem não tem a instrução de Deus. Ele vai ouvir. E interessante, irmãos, como tem pessoas assim, irmãos, dessa forma, que não dão ouvidos à disciplina que vem da parte de Deus. Mas são ligeiros, irmãos, para ouvir ou para fazer aquilo que fulano disse. Eita, mas eu escutei um vídeo tão bom que me aconselhou, que aconselhou a fazer isso, e vai seguir, ele vai fazer. Ou seja, obedecer a palavra de Deus não dá. Mas ouvir quem está longe da palavra, escuta. O coração, irmãos, pela metade, quando revela o seu amor, se torna soberbo. Versículo 18 e 19 diz assim, porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, o cardo que está no Líbano, mandou dizer ao cedro que lá está, dá tua filha por mulher a meu filho, mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes, eis que feriu os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fica em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo. Meus irmãos, o que é o insoberbo, irmãos? É aquele que se enche de si, que pensa ser autossuficiente. É aquele que não precisa de Deus, da palavra, da igreja, do culto, dos irmãos. Ele não precisa. Ele não precisa. Amazias, irmãos, se achou forte o suficiente para combater os filhos de Israel. Lembra do motivo? Quando estava na guerra, quando estava vencendo os edomitas, aqueles 100.000 homens foram e saquearam as cidades de Judá e destruíram aquelas cidades e mataram 3.000 homens. E ele agora, como ele venceu os edomitas, ele diz, agora eu posso
Agora eu posso ir lá e fazer vingança. Eu posso ir. Aí, irmãos, o enigma é o seguinte: o que o rei de Israel diz é como se fosse a seguinte frase: o nada. Para Israel, Amazias é um nada, é uma coisa alguma. Ou seja, o nada ou coisa nenhuma foi desafiar o poderoso, e só os animais do poderoso passaram e acabaram com ele. Meus irmãos, aqui é interessante porque Amazias está sendo corrigido. Veja a que ponto um coração dividido, quando mostra a sua face, a que ponto ele chega. Primeiro, ele chegou ao ponto de cometer uma loucura e adorar ídolos. E agora, irmãos, ele chega ao ponto de ser corrigido pelo rei de Israel, o rei apóstata. Porque Israel, naquele momento, era apóstata, tinha deixado o Senhor e está sendo corrigido por ele. É um absurdo, irmãos, isso. O rei de Judá, do povo de Deus, sendo corrigido pelo rei apóstata. Isso é uma vergonha. Uma vergonha, irmãos. Mas todas as vezes que não consultamos ao Senhor, todas as vezes que não damos ouvidos à palavra de Deus, todas as vezes, irmãos, que endurecemos o nosso coração, pode ter certeza, irmãos, que o nosso padrão como crente vai ser esse. Nós iremos cair a tal ponto, irmãos, em que seremos corrigidos pelo mundo, pelos ímpios, que seremos repreendidos, disciplinados pelos ímpios. Porque, irmãos, é uma vergonha quando nós olhamos, irmãos, para a sociedade, e a sociedade, então, olha para nós e aponta o dedo e diz: olha fulano de tal, olha a vida de fulano de tal. E expõe, irmãos, todos os nossos pecados. E é isso, irmãos, que o rei de Israel está fazendo com Amazias. Quem é você? Quem é você? Um nada, uma coisa alguma. Ou seja, fique em casa, se aquiete, vai cuidar da sua vida, vai cuidar do seu corpo, porque se você vier, você vai cair. Você vai trazer o mal para você e para o seu povo. Então fique quieto. Fique quieto. Meus irmãos, rejeitou a correção. Amazias não deu ouvidos. E se tornou uma vergonha, ao ponto de ser corrigido pelo rei ímpio. Porque é dessa forma que nós ficamos quando nós não obedecemos ao Senhor. Nós nos tornamos chacota para o mundo. Mangação. Então ele rejeitou a correção. O profeta havia dito: Deus resolveu destruir-te porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Aí agora no versículo 20, irmãos, veja o que diz: mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz o seguinte, lá no Salmo 9,16: faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está os ímpios nas obras de suas próprias mãos. Meus irmãos, vamos entender aqui uma coisa. Deus não precisa, irmãos, derrubar ninguém, não. Deus não precisa jogar ninguém no buraco, não. Nós caímos, irmãos, no buraco pelas nossas próprias ações. São as nossas próprias mãos, irmãos, que nos levam a cair. São os nossos próprios atos. Então, paremos, irmãos, de dizer que a culpa é do Senhor pelo nosso fracasso. Porque os nossos fracassos, eles chegam pelas nossas próprias ações, pelas nossas próprias escolhas. Somos nós mesmos, irmãos, que nos jogamos com os nossos atos. Meus irmãos, como é triste, irmãos, para o homem ser entregue a si mesmo. Eu gosto muito, Valdir é quem gosta de lembrar dessas coisas. Que aqueles, os puritanos diziam, irmãos, eles
chegaram a um nível de piedade diante do Senhor, que eles diziam: Senhor, pode tirar, Senhor, tudo o que nós temos. Tira, Senhor, a nossa casa. Tira, Senhor, os nossos terrenos. Tira o nosso carro, Senhor. O que nós tivermos pode tirar, Senhor, mas não tire a Tua palavra, Senhor, de nós. Porque se o Senhor tirar a nossa palavra, a Tua palavra, Senhor, de nós, estamos perdidos. E é verdade, irmãos, que tristeza, irmãos, quando para o homem, quando ele é deixado a par. Quando Deus o entrega, irmãos, nas suas próprias mãos. Amazias, irmãos, foi entregue, irmãos, nas suas próprias mãos. Deus o entregou, irmãos, a si mesmo. E as suas próprias ações irão lhe destruir. O versículo 27, irmãos, nós lemos, para finalizar, diz assim: depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. Amazias deixou de seguir ao Senhor, endureceu o coração, deixou de ouvir a palavra, rejeitou a correção e, por fim, irmãos, chegou o seu fim, a sua destruição. Caiu nas suas próprias mãos. Nas suas próprias mãos. Provérbios, irmãos, capítulo 1, eu vou só parafrasear para os irmãos. Do versículo 20 ao versículo 33, vai dizer o seguinte: grita a sabedoria nas ruas, nas praças se faz ouvir a sua voz. Aí Deus vai dizer o seguinte: eu tenho falado na igreja, eu tenho falado no púlpito através da minha palavra. Eu tenho aconselhado, seja no gabinete, seja pessoalmente, seja na casa de alguém. Ouçam, porque aqueles que não têm ouvido a palavra do Senhor, que têm gritado, Deus tem se feito ouvir a sua voz. Deus disse que vai chegar um momento em que essas pessoas, por não ouvirem a palavra de Deus, irão cair. E quando a desventura cair, quando a tempestade bater na vida dessas pessoas, Deus diz o seguinte: eu não vou ouvir. Eu vou virar as costas. Eu não vou ouvir o grito de vocês mais. Por quê? Porque vocês não ouviram a minha palavra. Vocês não ouviram a minha exortação. Vocês não receberam a correção que veio da minha parte. E vocês irão cair. Meus irmãos, eu concluo dizendo o seguinte: aquele que serve a Deus sem interesse de coração, ele está sendo enganado pelo próprio coração. Ele está na igreja, ele canta, ele ora, mas a vida dele, irmãos, nunca vai ser condizente com a palavra de Deus. Aquele que serve a Deus sem interesse de coração, irmãos, é aquele que obedece a palavra, mas somente naquilo que é conveniente a ele. Quando interessa, legal. Ele toma a frente, ele obedece. Mas quando a palavra de Deus contraria as suas decisões, as suas vontades, ele não vai obedecer. Ele não vai seguir. Quando ele é corrigido pela palavra, irmãos, logo deixa de lado. Quando alguém insiste em corrigi-lo, ele se irrita, ele se intriga. Muitas pessoas, irmãos, infelizmente estão seguindo os passos de Amazias. Estão servindo a Deus, não porém com interesse de coração. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas estão desprezando as misericórdias de Deus. Elas não ouvem os avisos do Senhor. Não estão ouvindo. Estes, irmãos, são aqueles chamados crentes pela metade, que obedecem sem interesse de coração. Meus irmãos, diferente de Amazias, a Escritura nos diz que Jesus, irmãos, obedeceu cabalmente ao Senhor. Nós somos chamados, irmãos, por Cristo, irmãos, para ter um coração voltado para Ele. Para darmos, irmãos, o nosso coração ao Senhor.
Para quando o Senhor, irmãos, falar conosco, as suas palavras, irmãos, elas sejam doces como mel. Ainda, irmãos, que seja para nos corrigir. Então, irmãos, que você não seja como Amazias. Que você não siga as pisadas de Amazias. Não ande nas pisadas dele, mas entregue o teu coração a Deus, para a glória do Senhor. Amém.